Por que que algumas pessoas não prosperam? Bom, o primeiro passo para você entender um pouco mais sobre prosperidade, é importante você fazer uma autoavaliação, uma autoanálise de como que é a sua relação com o dinheiro. Ela é boa, ela é ruim, ela é mediana, ela oscila, uma hora você está bem, outra hora você está mal. Então é bem importante que você tenha essa consciência. Veja o que você pensa em relação ao dinheiro, por quanto tempo você age dessa forma com o dinheiro, por que você acredita em algumas coisas, aonde que você ouviu determinadas coisas em relação ao dinheiro, o que você pensa em relação às pessoas ricas, quem é rico, qual é o caráter dessas pessoas. Então é importante a gente ter essa consciência. Isso é determinante para sabermos se a nossa relação com o dinheiro é saudável ou não. Então, outra coisa que é importante você também estar com a sua mente aberta. Porque talvez eu vou dizer coisas aqui que você nunca ouviu, ou já ouviu, mas ficou meio assim. Você não é obrigado a acreditar em tudo que eu disser. Abordar assuntos aqui relacionados à prosperidade que fizeram sentido para mim e que me auxiliaram na minha prosperidade e auxiliam os meus consultantes em relação à sua prosperidade. Infelizmente, nós temos ainda muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro. Por isso que muitas pessoas ainda não prosperam, porque elas têm essas crenças às vezes enraizadas. Por que eu digo enraizadas? Lá na nossa infância, de 0 a 12 anos, nós vamos gravando tudo que a gente escuta. E uma delas é em relação ao dinheiro. Tem vários tipos de crença, mas estamos falando aqui em relação à prosperidade e dinheiro, né? Então a gente escuta tudo isso e a gente absorve isso como natural ou como certo, porque na verdade o nosso inconsciente ele não sabe o que é certo e errado, ele simplesmente vai gravando. E essas gravações, essas crenças que vão sendo criadas lá no nosso inconsciente, elas são as determinantes para as nossas ações em relação ao dinheiro. Se eu acredito que o dinheiro é sujo, o que eu vou fazer inconsciente? Eu vou repelir o dinheiro, né? Eu, por exemplo, por muito tempo ouvi dizer, o dinheiro é sujo, mas não é o sujo no sentido que tem bactéria, a gente tem que lavar as mãos quando pega o dinheiro, mas isso o nosso inconsciente não tem essa consciência. Ele entende sujo lembra o quê? Sujeira. Então, se é sujo, eu não quero sujeira perto de mim, então eu vou repelir o dinheiro. Então, isso é uma coisa que é bem importante, isso eu tive que fazer um trabalho assim para limpar isso, porque a gente acredita e inconsciente a gente acaba repelindo o dinheiro. Então, essa é uma das crenças que muitas pessoas têm. Outra crença que também é acreditar que o dinheiro, quando a gente tem mais dinheiro, ele traz problemas. Isso é uma crença limitante. Dinheiro não é problema, ele é solução. Quando você tem dinheiro, as coisas na sua vida fluem muito melhor. Você tem mais qualidade de vida, você pode proporcionar uma vida melhor para você, para sua família, para seus filhos, para outras pessoas, né? Por exemplo, um empresário, ele tem dinheiro, mas ele proporciona para a família dele bem-estar e para os seus empregados, para os seus funcionários. Então, ele usa o dinheiro de uma forma útil para a sociedade. Então não tem nada de errado a gente usar o dinheiro para nós, mas também a gente tem que saber usar ele de forma inteligente, onde também possa proporcionar coisas boas para as outras pessoas. Não quer dizer que você vai sair dando dinheiro para todo mundo, não é isso. Mas você ter ideias, você ter empreendimentos, fazer coisas que vão proporcionar coisas boas para as outras pessoas usando o dinheiro, né? Também se você não quer ser empreendedor, quer ser funcionário, não tem problema. Mas que você também sabe usar o seu dinheiro de forma inteligente, que ele venha para você com facilidade, que você administre ele para te trazer benefícios para você e para sua família. É importante também frisar que para a gente ter prosperidade é necessário a gente muitas vezes sair da zona de conforto. O que eu digo? Estudar sobre prosperidade, ler livros sobre o assunto, ver vídeos sobre o assunto, buscar informações, fazer algumas práticas relacionado ao dinheiro e desbloqueando e limpando essas crenças que a gente tem aí enraizadas, né? A prosperidade, a gente necessita alimentar ela, de preferência todos os dias, se for possível, né? O que eu digo isso? Procurar, assim, em vez de você sentar para ver uma novela, pega um livro de prosperidade, lê 2, 3 páginas por dia que seja, veja um vídeo falando sobre economia, sobre prosperidade. Outra crença é a gente achar que pessoas ricas são más, né? Tem muitas pessoas que têm essa ideia, que a maioria dos ricos são más, trapaceiros, desonestos. O que acontece? Quando um rico faz uma coisa errada, é o que sai na mídia, né? Mas a gente tem muitas pessoas muito ricas, pessoas muito bem-sucedidas que são honestas. Como tem rico desonesto, tem pobre desonesto. Como tem rico honesto, tem pobre honesto. Então, assim, é uma crença a gente achar que todos os ricos são, que a maioria dos ricos são desonestos. Isso é uma crença. E quando a gente tem essa crença, o que a gente está dizendo pro nosso inconsciente? Que ser rico é ruim. Então, eu não posso ser rico. Então, eu não posso ter dinheiro. Eu tenho que estar sempre correndo atrás do dinheiro. Ele vai sempre estar fugindo de mim e eu correndo atrás. Essa é a ideia inconsciente que você está dando para o fluxo dessa energia. O dinheiro, na verdade, ele é uma energia. O papel representa uma forma concreta do dinheiro, mas ele é energia. Se você não está conectado com essa energia, consequentemente você vai repelir ela da sua vida. E quando ela tem um poder aquisitivo, ela consegue se desenvolver melhor, ela consegue fazer muitas coisas, ela não aceita certas coisas. E quando é alguém que está fragilizado em relação ao financeiro, é muito mais fácil de manipular, né? A gente vê isso aí, até agora é proibido, mas ainda tem, né? De comprar voto, por exemplo.
Eles sempre vão nas pessoas humildes que não têm condições lá dar um rancho em troca de voto, por exemplo. Então eles usam essa fragilidade para se beneficiar. Então, quanto mais a pessoa ser ignorante em relação ao dinheiro, quanto menos ela souber, quanto menos ela estudar sobre prosperidade, mais fácil vai ser de manipular, porque daí ela não vai ter nenhum poder aquisitivo, então tudo que vier para ela, ela vai aceitar de boa, não vai questionar e vai achar bom assim. Então, uma coisa que a gente também tem que cuidar em relação às programações que a gente assiste, novelas. Porque geralmente, né, tem lá na novela, o mocinho é um coitado, pobre, e o vilão é rico, malvado. Então, isso inconscientemente, nosso inconsciente não sabe o que é certo e errado. E aí ele vê isso, o que você vai entender? Você vai se identificar com o mocinho, não vai se identificar com o vilão. E aí você, inconscientemente, você está dizendo, não quero ser rico, eu prefiro ser pobre, mas ser honesto. Isso é uma outra crença. Você pode ter dinheiro e ser honesto. Então não tem essa coisa de ser um ou outro. Você pode ser os dois, ter dinheiro e ser honesto. Então essa é uma outra crença que a gente tem que quebrar. Porque os ricos são os que mais fazem doações. Né? Isso por incrível que pareça, a gente que não sabe disso, mas é isso que eles fazem. E sem contar que eles movimentam muito mais as rodas da economia, porque eles geram empregos, né? Então isso é muito bom para o país. Uma coisa também, uma crença, é você dizer assim, eu não gosto de dinheiro. Já vi pessoas, né, já atendi pessoas que dizem assim, eu não gosto do dinheiro, porque o dinheiro traz problemas, como eu falei antes ali. Quando a gente não gosta de alguma coisa, o que a gente está dizendo? A gente não quer aquilo perto da gente. E aí sim que vai a energia do dinheiro. Se você não gosta do dinheiro, ele não vai vir para você. E jamais, tem pessoas que jamais vão dizer, eu amo dinheiro. Não é que você ama o dinheiro e não ama a Deus, por exemplo. Porque às vezes as pessoas, como é que você vai amar dinheiro e amar Deus, por exemplo? Aí já entra a questão religiosa, né? Deus deu essa energia pra gente usar ao nosso favor. E Ele sabe que para nós vivermos a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, né? A gente necessita de moradia, necessita dar conforto para nossa família, pra gente poder também produzir melhor, ser mais feliz. Jamais. Então a gente acreditar que ter dinheiro é pecado, isso é uma coisa que a gente também tem que trabalhar na nossa mente. Eu confesso assim, quando eu fiz uma prática que eu tinha que dizer que o dinheiro que eu amava o dinheiro abençoado, foi bem desafiador eu fazer isso. Eu tive que primeiro fazer uma limpeza na minha mente de algumas crenças que eu tive, porque eu achava, nossa, mas eu vou dizer que eu amo dinheiro? Como assim eu amo dinheiro? Eu amo Deus, eu amo a vida. Mas aí que eu fui entender que não é que eu amo o dinheiro, que eu só penso em dinheiro. O dinheiro é uma energia. Ele é necessário para esse mundo que a gente vive. É diferente de tu usar o dinheiro para prejudicar as pessoas, ou trapacear as pessoas. Daí isso é um dinheiro sujo. Aí realmente você tem razão. Aí nessa casa você está usando o dinheiro para fazer coisas ruins. Você está tirando o dinheiro das outras pessoas. Isso é errado. Agora, quando você ganha o seu dinheiro de forma honesta, onde você aplica o seu dinheiro de forma honesta, que se ajuda a você mesmo e ajuda outras pessoas, não tem nada de errado. A gente tem que pensar o que a gente acredita em relação ao dinheiro. Será que o que eu acredito até hoje está me ajudando em relação ao dinheiro? É importante a gente também ter consciência que a gente necessita dar um propósito, ter um objetivo. Por que você quer ter mais dinheiro? Ter dinheiro só para guardar? Então você tem que ter um direcionamento para que você quer esse dinheiro. Economistas orientam as pessoas a guardar 10% do seu salário, todos os meses. Isso é uma prática que você pode adotar a partir de agora na sua vida. Pega uma caixinha, coloca na poupança, a primeira pessoa a receber um pagamento ser você. Tira os seus 10%, daí o restante você faz o que é necessário. E quantos meses que você conseguir colocar um pouco mais, juntar um pouco mais, faça. Você vai ver que ao longo do tempo você vai juntar um valor X para aquele dinheiro e você pode direcionar ele para alguma coisa. É importante também a gente ter planejamento. Isso também é uma boa dica de economia. Se você quer comprar alguma coisa, por exemplo, uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, você pensa em trocar, alguma coisa assim, faça a caixinha todos os meses, coloca um valor lá, a total, para poder fazer a compra à vista. E isso é uma economia que você vai fazer, ainda você vai poder negociar um valor à vista. Então eu sempre procuro fazer isso. Eu me organizo, se eu quero comprar uma roupa, eu vou lá e compro à vista, eu não compro parcelado, evito comprar parcelado, entende? Porque quando você compra parcelado, a chance de você se endividar é muito maior. Você acaba às vezes comprando coisas que você não necessita, porque você vê lá parcelinha pequena, R$20 por mês, 10 vezes, isso é pouco. Aí você vai lá e compra outra coisa, mas é 10 parcelinhas de 15, isso é pouco. E quando você vê, você tá numa bola de neve e você tá cheio de dívidas. Empréstimo, olha, tem que ser um caso muito extremo. Empréstimo é ilusão. Eu não aconselho ninguém a fazer empréstimo. Porque se você tem um planejamento, você não tem necessidade de fazer empréstimo. São algumas dicas, né, que eu passo para os meus consultantes, né? Quando eles estão com alguma situação X, eu uso alguma prática, alguma dica para dar para eles. E isso funciona, gente. É só você seguir. E se você quer aprofundar mais, quer saber mais, procure estudar, procure se familiarizar mais com a prosperidade. Eu confesso que lá atrás, quando eu não estava muito aberta para a prosperidade, vamos dizer assim, de entender mais como é que funcionava isso, porque eu tinha uma crença que eu achava que estudar sobre dinheiro ou querer ter mais dinheiro era ruim, era pecado, ia contra as leis de Deus. E depois que comecei a estudar, que eu fui entender, Deus não quer que seja um peso para a sociedade, Ele quer que você seja uma pessoa próspera, uma pessoa que se ajuda, que ajuda as outras pessoas.
Porque pessoas felizes, pessoas que são prósperas, e a prosperidade não é só em relação ao dinheiro, a gente está falando um pouco mais na relação financeira, mas quando você é próspero, você tem mais saúde, você tem mais condições de ajudar as outras pessoas, de se ajudar, né? Você tem a sua vida, a sua vida muito mais harmoniosa, seu lar muito mais harmonioso, né? Porque ninguém vai ficar brigando por causa de dinheiro, porque você tem condições de manter o seu nível, de ter uma condição de vida boa para você e para sua família. Quanto mais dinheiro você tiver e souber usar esse dinheiro, mais felicidade você vai trazer para sua família. Ah, mas dinheiro não traz felicidade. Bom, tem pessoas que são ricas e não são felizes, isso eu tenho que concordar, mas é porque elas não são prósperas, e nós estamos falando de prosperidade. Então a gente tem que aliar a energia do dinheiro com as outras áreas da nossa vida. Então a gente pode ser próspero. Ah, mas eu não quero ser rica. Tudo bem, mas que você possa ter liberdade financeira. Que você não fique contando as moedinhas para fazer as coisas. Que você quer viajar, quer fazer um passeio com sua família, que você não precisa ficar lá, não posso, não tem como fazer. Ou quer um curso legal para você e você não poder fazer porque não tem dinheiro para pagar. Né? Então procure trabalhar isso na sua mente. Com certeza você vai ter ótimos resultados. Eu espero que esse vídeo ajude você e que possamos cada vez mais prosperar em nossa vida, nos ajudar e ajudar as outras pessoas. Até a próxima!